Se você é um daqueles pais que fala assim com seu filho: ô menino, eu não já falei para você não deixar as meias e a cueca na porta do banheiro? Depois a sua mãe fica falando no meu ouvido? Você não sabe qual é o lema daqui de casa? Happy wife, happy life. E o seu filho responde para você: pai, chinês de novo? Parece que você fala chinês, né? Parece que você fala em português e eles só ouvem chinês. A comunicação não flui, não acontece. Sabia que você pode estar errando na liderança do seu filho? Nesse vídeo eu vou te dar dicas importantíssimas para que você acerte na liderança do seu filho ou da sua filha adolescente. Então fica comigo até o final desse vídeo e eu vou te dar orientações práticas sobre liderança pessoal, autogestão e princípios de liderança que, quando aplicados à vida da sua família e principalmente no relacionamento com seu filho adolescente, com certeza vai mudar o clima aí dentro da sua casa. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o pastor Josué Filho e aqui toda semana nós vamos conversar sobre os nossos filhos adolescentes, sobre o nosso casamento e sobre nossa família. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal, ative o sininho para que você fique sabendo todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo. Você sabia que existem conceitos e princípios que nós aplicamos sobre nossas vidas e que a gente nem sabe de onde é que isso vem? Como, por exemplo, filho adolescente e rebeldia. Todos eles são rebeldes. Todos os filhos adolescentes trazem dor de cabeça para seus pais. Então nós já vivemos nos preparando para esse tempo, ou nós já assumimos que durante a adolescência nós vamos ter problema com os nossos filhos, porque todo mundo sempre diz isso. Ouvimos frases ao longo da nossa infância e que ainda hoje parece que ecoam em nossos ouvidos e inconscientemente acabamos reproduzindo essas frases com os nossos filhos. Como, por exemplo, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Quem nunca ouviu? Mas eu quero te lembrar que na nossa vida existem no mínimo duas escolhas para todas as decisões que nós temos que tomar. Ou reproduzimos ou reprimimos. Mas se você não quiser reproduzir as experiências de vida que os seus vizinhos estão tendo, que os seus amigos do trabalho estão tendo, ou até os seus parentes estão tendo com os seus filhos adolescentes, eu preciso falar com você sobre princípios de liderança que talvez você já tenha ouvido até numa palestra no trabalho, ou na faculdade, ou até na igreja. Mas e se eu te disser que alguns desses princípios podem ser colocados em prática no relacionamento com seu filho adolescente? Eu acredito que muita coisa pode mudar se nós entendermos alguns deles. Então, bora conhecer que princípios são esses. Vamos lá. O primeiro princípio que você precisa entender é que aquela fase da mãe e do pai herói já passaram. O seu filho não é mais o cuti-cuti da mamãe, o pipãozinho do papai, não é mais aquele, né? Passou essa fase do cuti-cuti. Então, hoje, o seu filho, não importa em que idade ele esteja, ele já é um indivíduo que consegue perceber tudo à sua volta. E ele já sabe que não é mais aquele menininho que tudo o que o papai e a mamãe fizer, show de bola, meu pai é isso, minha mãe é aquilo. Então frases como faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não vão funcionar mais. Você vai precisar substituir conceitos errados que você aprendeu. Essa frase nunca foi correta, muito menos agora que o seu filho é um adolescente. Então, que frase que eu uso, que conceito que eu vou usar? A Bíblia vai dizer para você: instrui o menino no caminho em que deve andar. Isso é muito claro. Não é instrui o menino, ensina a criança o caminho em que ela tem que andar. Não, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Isso significa que você precisa estar lá no caminho com ela. Ensina o menino ou a menina no caminho em que ela deve andar. Não é mostrar o caminho. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Significa, ensina o caminho, mesmo que eu não ande nele. A Bíblia está dizendo, não, instrui o menino, ensina o menino e a menina no caminho em que ela tem que andar.
Então vá com ele junto. Entenda isso. Ninguém segue um líder que não está com ele no caminho. Imagina aquele líder que fica na torre, olha, vai por aqui, vai por ali, vai para cá, vai para lá, mas nunca esteve junto, nunca entrou em campo junto com o time. Como assim? Então, o seu filho terá uma disposição muito maior em te seguir se você estiver no caminho com ele. Segundo princípio que eu quero te ensinar, mude alguns conceitos. Você já deve ter ouvido frases como palavras convencem, mas exemplos arrastam. Então, o seu filho hoje, ele já consegue perceber quando você erra, principalmente se for um erro provocado por um desvio de caráter. Ninguém segue um líder que não tem um caráter correto. Talvez você pergunte, mas e lá no trabalho, como é que isso funciona? No trabalho existe um salário envolvido. Começa a pagar um salário para o teu filho e vê se ele não vai começar a te obedecer aí nas regras que você estabelecer. Mas só que seu filho não é seu empregado. Existe uma relação de cooperação dentro da família. Ainda que a família seja uma instituição com direitos e deveres, por que será que quando chega na fase da adolescência, os nossos filhos parecem não querer contribuir com essa instituição? Porque muitas vezes eles não conseguem enxergar a liderança em nós pais. Terceiro princípio que eu quero te ensinar: não desista da paternidade. Paternidade não tem só a ver com a nossa origem, mas tem a ver com o nosso destino. Então, querido, você já deve ter ouvido falar de pesquisas, estatísticas, a quantidade de pais e mães que desistem das suas famílias. Então eu quero te dizer nesse vídeo, não desista da sua família, não desista da sua paternidade. A Bíblia vai dizer em Provérbios 27:17, que assim como o ferro afia o ferro, assim o amigo melhora o outro amigo. E a gente pode aplicar isso à família dizendo que assim como o ferro afia o ferro, um filho melhora o seu pai, um pai melhora o seu filho. E só o ferro só afia o outro ferro com atrito. Então o que eu quero dizer com isso? Existem filhos que vieram ao mundo a nos tornar pais melhores. E nisso a gente inclui as crianças especiais, os filhos rebeldes, os filhos obedientes, todos eles estão incluídos nessa relação. Os filhos vieram para nos tornar pais e pessoas melhores. Eu hoje sou muito melhor do que eu era antes de ter os meus filhos. Quarto princípio que eu quero te ensinar: a oração ainda é o melhor remédio. Não adianta termos uma liderança excelente, brilhante, se a direção dessa liderança não vem de Deus. E mais, como solucionar problemas que surgem na nossa família e no relacionamento com o nosso filho? A oração ainda é o melhor remédio. Então Mateus 7, de 7 a 11, vai dizer: é para bater até que a porta se abra. Não importa o nível de rebeldia, o nível de problema que você esteja tendo com teu filho, é para orar até que a resposta chegue. Pais que são líderes não desistem de orar por seus filhos. Quem nunca ouviu pais e mães dizendo: aquele ali, só Deus na vida dele. Aquele ali, já entreguei na mão de Deus. Não importa a idade em que seu filho esteja hoje, ore por ele. Quinto princípio que eu quero te ensinar: seja intencional na liderança do seu filho. Existe uma grande diferença que precisamos entender entre intenção e ser intencional. Intenção é pensamento, intencional é ação. Isso quer dizer que se você pensar demais, o tempo vai passar e as oportunidades também. A Bíblia vai contar a história de Daniel e seus amigos, que diante do cativeiro decidiu não comer a comida estabelecida para todos os jovens daquela época, mas em contrapartida, eles comeram apenas legumes e bebiam água durante um prazo para poder verificar se aquela ideia, se aquela decisão daria certo. E no final do prazo estabelecido, a Bíblia conta que Daniel e seus amigos estavam mais bonitos e mais inteligentes do que todos os outros jovens que decidiram comer a dieta estabelecida. Então o que eu quero dizer com isso? Tome uma posição hoje, proponha algo para Deus, mesmo que isso vá na contramão do que todos os outros pais estão fazendo.
Ah, tem pai pagando psicólogo, tem pai botando na terapia, tem pai botando para fazer esporte o dia todo para a criança se ocupar, tem pai fazendo isso, tem pai fazendo aquilo, tem pai fazendo aquilo. Não importa. Sexto e último princípio. Seja um pai e uma mãe excelente. Existe uma diferença entre perfeccionista e excelente. O perfeccionista, ele quer ser o melhor pai de todos. Ela quer ser a melhor mãe de todos. Então, se a festinha do filho de fulano foi assim, a festa do filho dela tem que ser melhor. Então, se você tem um amigo que deu um presente XYB, você tem que dar um presente maior. Isso é tentar ser um pai perfeccionista. Mas ser um pai excelente é ser o melhor pai que você consegue ser com a ajuda de Deus. Lembre-se, quase sempre é tarde demais quando a gente percebe o que realmente é importante na nossa vida. Entenda que a vida do seu filho ou da sua filha adolescente é uma das coisas mais importantes que você recebeu para cuidar. Agora, a dica de ouro que eu tenho falado sempre aqui. Libera o eu te amo. Isso não custa nada. E o mais importante, mesmo que os seus pais nunca tenham dito eu te amo para você, diga eu te amo para o seu filho. Seja o melhor pai que você consegue ser. Lembra o que eu falei no início do vídeo? Você tem a opção de reproduzir ou reprimir algo da sua infância. Então, se o seu pai nunca disse eu te amo, não faça o mesmo com seu filho. Libera o eu te amo para ele. Se o seu pai disse eu te amo, se a sua mãe sempre disse eu te amo, reproduza então. Diga eu te amo para o seu filho. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer algumas dúvidas. E se você assistiu até aqui, é sinal de que esse vídeo foi relevante para você. Então eu vou deixar mais 2 indicações de vídeos anteriores para que você possa assistir e quem sabe não te ajuda um pouco mais nessa caminhada e nesse desafio que nós temos de viver uma vida feliz com os nossos filhos adolescentes. Ah, sim! Antes de mais nada, clica no gostei, se inscreve no canal e ative o sininho. Assim você fica sabendo quando sair um vídeo novo. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com alguém que possa estar tendo problemas com seu filho adolescente. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Wife, happy wife, happy life. Happy wife, happy wife, happy wife, happy life.